Seja muito bem-vindo ao Papo em Movimento, o podcast do curso de Educação Física aqui da UCDB. E hoje com um episódio muito especial. Vamos começar uma série com egressos aqui do curso de Educação Física. Vamos trazer histórias reais que passaram pela universidade e hoje atuam no mercado. E hoje temos aqui dois convidados incríveis, Roberta Simplício e Rafael Vieira, que finalizaram em 2016. Sejam bem-vindos. Obrigado. E para a gente começar de uma forma bem leve, eu vou propor um desafio, tá? Em uma frase, quem são vocês hoje na Educação Física? Eu sou Roberta Simplício, especialista em recuperação do corpo da mulher pós-parto. Hoje eu sou o Rafa e atuo em diversos empregos. Eu tenho 3 empregos em um só. Eu sou gestor, sou personal trainer e também ministro aulas coletivas no espaço de uma academia de rede. Já fazem 5 anos que eu estou atuando nessa empresa, mas faz 10 anos que eu mexo com o mercado fitness já. Muito bem, excelente. E para a gente começar assim, vamos voltar um pouquinho ao tempo? Vamos lá, por que vocês escolheram cursar Educação Física aqui na UCDB? Eu, Roberta, desde os 7 anos, já queria fazer Educação Física. Olha! Eu falava para minha mãe, eu quero ser professora de Educação Física. E também tem a influência do meu pai, porque meu pai era fisiculturista. Olha! E ele se especializou na área da musculação. Então, ele tem o CREF e ele é especialista na musculação. E como tem essa base, eu sempre gostei de treinamento, sempre gostei já praticava voleibol e pratiquei hipismo. E eu falei, eu preciso ensinar pessoas. E onde eu posso ensinar pessoas ao ar livre? Na educação física. Eu falei, eu quero a educação física. E a UCDB eu escolhi porque eu queria o melhor. Eu não queria apenas um curso qualquer. Eu sabia que eu queria desde os 7 anos, então eu quero a melhor universidade. E eu escolhi a UCDB porque quando eu perguntava para as pessoas, a UCDB era referência. Muito bem. E para você, Rafael? Eu não sabia o que eu queria fazer. Na hora que eu terminei o ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer. Mas eu sempre joguei futebol. Sempre foi minha paixão desde pequeno. Então, sempre quis estar em algum clube, sempre estar treinando. E eu sei que a UCDB ela tinha essa bolsa atleta, tinha essa oportunidade para atletas, só que tinha que ingressar em algum curso. E aí a minha mãe sugeriu, é mais próximo da saúde, do esporte, e eu nem sabia que talvez os caminhos foram. Eu me encontrei na área, hoje eu só atuo só na área, mas foi por conta do esporte mesmo que me levou a fazer educação física. Muito bem. E assim, e nessa trajetória de vocês, teve algum momento assim que marcou a vida de vocês, assim, dentro aqui do ambiente acadêmico, assim, um projeto, um estágio, alguma coisa assim que marcou a vida de vocês? Olha, eu era muito tímida. E o que marcou para mim foi o trabalho de TCC. Porque nós tivemos que apresentar nosso trabalho e eu escolhi fazer individualmente, porque foi um marco na minha vida. Porque eu não sabia falar, nem falava para dentro, super nervosa. E o que fez eu me desenvolver, o primeiro passo foi apresentar um trabalho. E ter, claro, uma mentora para me incentivar nessa área, que foi a Fabiane Macedo. Excelente. Ela fez toda a diferença na minha vida acadêmica, porque eu escolhi ela porque ela era desafiadora. Eu sabia que eu ia desenvolver habilidades que eu precisava com ela. Todo mundo falava, nossa, mas ela vai pegar no seu pé, ela vai fazer isso. Eu falei, mas eu quero ela. Eu quero aprimorar aquilo que eu não sei, eu vou aprender. E fez toda a diferença na minha vida. Hoje, quando eu falo no Instagram, as pessoas falam, nossa, como você fala tão bem? Eu falei, tive uma base. Muito bem. E o TCC é desafiador, né? Muito. Nossa, mas que bom. E para você, Rafael? Bom, eu era sempre fui bicho do mato mesmo, nunca pensei que a educação física podia ter tanto leque assim. Uma parte que me marcou muito foi você, prof. Você foi uma pessoa que foi minha madrinha de tudo aqui e me apresentou a área da educação infantil. Para mim, eu pensava que o curso era só personal ou professor de escola personal, mas geralmente é o que é de pensar, né? E você me apresentou uma área, me capacitou de muitas formas, né? E me deu até a oportunidade de eu trabalhar aqui com crianças, né? Então, para mim, o que me marcou muito foi a sua presença ali, a sua mão que você estendeu para mim e o direcionamento que você me deu.
Uma coisa, a matéria com criança, né? Tá, mas agora eu vou provocar vocês um pouquinho e não vai poder mentir, porque eu, como eu fui professora de vocês, quem vocês eram na graduação? Assim, vocês eram aqueles, assim, pro pessoal, né, que está nos ouvindo, nos assistindo, conhecer um pouquinho mais. Vocês eram aqueles observadores, os participativos, né, o da teoria, o da prática? Quem eram vocês na graduação? Eu era muito da teoria. Eu gostava muito né, sentou e fez, mas como a educação física tinha parte prática, alguém tinha que me puxar. Eu sempre ia para um grupo, principalmente das apresentações práticas que tinha que ensaiar, coordenação motor e tudo mais, eu ia para me ajuda aí porque eu não sei dançar. Mas o meu foco era a teoria, tanto que eu tinha, quando a gente tinha um trabalho teórico, muita gente, muitos colegas vinham até mim, não, me ajuda aqui, porque eu preciso dessa área. Eu falei, não, cola em mim que você brilha nessa área, eu entendo. Então, eu era a mais quietinha, a mais, vou falar assim, comportada e gostava muito do estudo, da teoria mesmo. Muito bem. E você, Rafael? Eu era o mais tímido, mais do canto, era mais na minha. Nunca fui muito de socializar, não tinha essa parte em mim, né? Sempre foi uma coisa minha. O que foi capacitando foi no passar do tempo, as áreas que eu aprendi, mas eu sempre me permiti viver. Até, por exemplo, a matéria de step, que eu sabia que talvez não era para mim, mas eu me permitia vivenciar, experimentar como que ia ser, né? Se permitiu, não. Ele teve que fazer. Teve que fazer, né? Teve que fazer. Se permitiu, essa foi boa, hein, Viu? Muito bem, mas agora assim, com um olhar, assim, vamos voltar um olhar com mais maturidade, tá? Como que a formação na UCDB influenciou o profissional que você é hoje? Que vocês são hoje? Sim, na UCDB eu aprendi que você não pode só explicar por explicar, você precisa de uma base científica. Você tem que ter um argumento, não só no achismo, mas naquilo que você estudou, pesquisou, entendeu e aplicou. Aplicável, um conhecimento precisa ser aplicável. A profissional que eu sou hoje, o método que eu utilizo com as mulheres é fruto da base que eu tive. Você tem uma base boa, você entendeu que, com base em que você fala isso? Ah, não foi porque eu vi na internet, não foi que eu vi um vídeo de 3 segundos, de 2 minutos. Não, foi porque eu estudei e aplico isso em mim e nas minhas alunas. Por isso eu tenho uma base. Aqui fez toda a diferença, foi a base científica. Você precisa não só argumentar, eu sei disso. Não, aonde você achou, como você achou e por que você fala isso. Então, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente tem muitos achismos aí, né? No YouTube, então os influencers. Muito bem, e para você, Rafael? É uma estrutura maravilhosa, a UCDB me proporcionou. Eu nunca imaginei nem numa faculdade, porque para mim era só jogar futebol, era o que eu gostava. Então, essa formação acadêmica onde eu aprendi, tive experiência tanto teórica quanto prática, oportunidades de estágio. Talvez eu não sei se exista hoje, prof. O CIMA, que naquela época eles me permitiram vivenciar o estágio e depois disso, já quando eu formei, já vieram me profissionalizar nisso, né? Então, as oportunidades que abriram, a UCDB abriu muitas portas para a área profissional, para o mercado de trabalho, né? Eu creio que foi isso. Muito bem. E assim, quando o acadêmico entra na universidade, ele tem uma ideia do que ele mais ou menos vai atuar. Não é assim, eu gosto disso. Mas teve algum momento assim que um projeto, um estágio, algo que fez aquela virada de chave? Falou, eu não tinha me atentado a isso, mas comecei a pensar nessa outra possibilidade. Teve isso com vocês? Teve. Comigo, eu queria muito musculação porque meu pai, né? Eu fiz fisiculturismo e falei, não, você é professor de musculação, personal e isso. Só que aí nós tivemos as matérias e eu me apaixonei por cinesiologia. Olha só. Com o professor Aloísio, o diferencial foi que ele amava tanto que você começava a amar também. Exato. Porque ele falava com paixão. Então, aquilo que me cativou, eu falei, cara, eu quero estudar a fundo cinesiologia. Eu quero saber o movimento, a inserção, a origem do músculo e por que aquele músculo trabalha. E faz toda a diferença hoje, total, né? Porque os alunos procuram saber. Mas por que esse exercício trabalha onde? Que movimento ele faz? Então, essa base, esse momento que foi totalmente diferente. Além de que o treinamento funcional. Eu descobri o treinamento funcional na universidade. Porque eu estava focada na musculação. Mas eu descobri que o funcional também é um exercício que você pode praticar sem precisar do aparelho. Eu, como mãe de 4 filhos, vocês
Eu vou falar aqui, eu tenho Filhos, Robert. Quatro filhos. Não. Gente, 4 filhos, mas o que fez eu continuar treinando, não ir pra musculação, porque uma mãe, ela não vai ter o tempo com um bebê pequeno de ir para uma academia. Fez totalmente a diferença, eu entendi sobre o treinamento funcional. Você pode sim treinar em casa, ser uma mulher forte, cuidar de você e não deixar de cuidar do seu filho. Então, Sem desculpas, né? sem desculpas. Então, o treinamento funcional que eu aprendi na faculdade me deu uma base para eu desenvolver essa área do treinamento funcional. Sendo que eu cheguei na faculdade querendo musculação. O foco era a musculação. É máquina, é ferro, é puxar, empurrar. Até que eu descobri que você pode treinar com o seu próprio corpo no Olha. treinamento funcional. Então, fez muita diferença. Até hoje, eu utilizo o treinamento funcional como uma base do meu treinamento. Que legal, muito bom. Legal essa virada de chave. E pra você, Rafa? O meu foi muitos cliques, muitos. Tanto da parte da educação infantil, quanto da parte, igual a Robert falou, da cinesiologia. Eu nem fazia academia, nunca tinha treinado. Meu lance era só futebol. Então, quando o professor Aloysio, que era muito bom, Aloysio, saudades da Aloysio, inclusive. Que incrível, incrível. Ele é. E foi um professor também muito bom. Mais um adendo ali, que a faculdade é repleta de profissionais muito bons que a gente se espelhou, porque a gente não tinha base nenhuma. Pelo menos eu nunca tive, né? Então, a parte da cinesiologia foi algo que me despertou, a parte da educação infantil também, a parte do funcional, a parte de trabalhar com idosos. De qualquer forma, tudo juntou na parte de você mudar vidas, a sua missão de ajudar pessoas que precisam, que estão lesionadas, que querem ter uma qualidade de vida melhor, que não sabem que através do exercício elas podem viver melhor, sabe? Então, acho que isso criou uma missão, assim, na minha cabeça, um sentido, um valor, né? E foi que isso. Legal. É legal isso, né? Porque a gente vê muito isso. Quando a gente está ali dando aula no primeiro semestre, geralmente os atletas, eles entram, não, eu vou trabalhar com isso. E aí tem essa virada de chave, esse clique, né? Sempre. De mudança. Que legal. Mas assim, agora me diga uma coisa, vocês acham que a formação, né, ela prepara apenas para um saber técnico ou também assim um saber mais para as relações humanas? Com certeza, também é técnico, com certeza, mas relações humanas principalmente. Porque hoje as pessoas não vão treinar só por estética, vão para se tratar emocionalmente, né? Os profissionais, médicos, psicólogos, doutores, mandam eles para o treinamento porque sabem a importância que tem do treinamento físico, que mexe com a alma lá dentro, com as emoções também. Então, com certeza, não só aprendemos a teoria, mas também a teoria na questão da execução, do movimento, empurra, puxa e sobe e desce. Mas sim a questão emocional, porque nós estamos trabalhando com pessoas, e pessoas são 3, corpo, alma e espírito. Exato. Não é só o corpo. Não tem como desassociar, né? Não tem como você ficar separando, eu vou trabalhar aqui só o corpo, né? Deixa o psicólogo tratar com essa parte da mente, né? Muito bom. Rafa, e pra você? Relações humanas é o básico da nossa profissão, né? Que a gente vai lidar diretamente com pessoas. Creio que a parte teórica não tem do que reclamar. Ao CDB, toda a grade que a gente aprendeu, que a gente foi ensinado, teve uma base muito boa, né? Especializações, claro, que você, depois que você formar, você se especializa, mas creio que a teoria foi muito, muito forte, foi muito bom, uma coisa que eu precisava. E as relações humanas foi algo que eu desenvolvi vivenciando as partes teóricas e as partes práticas que a academia, o CDB proporciona pra gente, né, nas matérias. Muito bem. E agora sim, vamos falar de entrada no mercado de trabalho? Eu tava fazendo as contas esse ano, é 10 anos que vocês estão completando? A pista tá 10 salgada. anos! Quero ver com a 10 turma aí anos, se não vai fazer um remember, né, da trajetória da Nossa. turma toda. Não é verdade? Mas vamos lá, mercado de trabalho. Chega aquele momento que todo acadêmico se pergunta, né? E agora? Colei grau, encerrei aqui a graduação e como encarar o mercado de trabalho? Como foi isso para vocês? Olha, pra mim, foi assim. Eu, Roberta, no 3º ano da faculdade, casei. No 4º ano, engravidei. Então, eu me formei grávida de 7 meses. Meus 2 primeiros anos não foi entrada no mercado de trabalho. Foi cuidar da minha filha, aprender o que é ser casado e o que é ter filho. Eu comecei a ingressar no mercado de trabalho depois do 2º ano da minha filha. Então, com 3 anos de formada, graças a Deus, eu tinha meu pai, que a minha primeira cliente era cliente dele. Ele falou assim, filha, eu não vou conseguir dar aula para ela. Como você mora perto da casa dela, você pode dar aula para ela. E assim, foi um nervosismo, porque eu fazia 3 anos que eu estava formada. Eu falei, e agora como vai ser? Mas, como eu tive uma base
eu fui atrás de todos, eu guardei os cadernos Olha, da faculdade. que legal. Eu guardei os cadernos da musculação, das bases científicas. Então, antes de começar a minha primeira aula, eu fui atrás dos cadernos, pesquisei, olhei e falei, não, eu sei, eu estudei, eu tenho uma base, então eu vou encarar. Foi assim que começou, encarei. Comecei com 1 aluno, 2 alunos, porque eu teria que voltar para casa. Eu já estava grávida do segundo filho, então eu não ficava 6 horas fora de casa, né? Eu ia, dava personal e voltava. O que fez diferença foi eu ter o meu pai como o meu antecessor, né? Ele me indicou as pessoas os meus primeiros alunos foi indicação do meu pai. Isso, mas também não foi só indicação, né? Porque se você também não tivesse um trabalho Sim. efetivo, não, né? claro, a pessoa continuou comigo porque ela viu que tinha um bom trabalho, não só por indicação, mas ela viu que eu era profissional. Isso, e legal que foi falando uma para outra e Sim, fez a sua foi tendo rede. resultado. O resultado fala tudo, né? Nossa, treina com a Roberta, porque ela não é só filha de fisiculturismo, ela não é só filha do Robertão, ela sabe o que ela tá falando. Exatamente, muito bom. E para você, Rafa? O meu foi desesperador no momento, mas ao mesmo tempo depois foi tranquilo. Pensei que eu ia desvincular da universidade, porque eu fazia o estágio, comecei como estagiário no CIMA, ministrando aulas de futsal, iniciação ao futsal, que olha só, é uma coisa que eu sempre amei fazer e eu tive a oportunidade de ensinar crianças, né? E logo do CIMA, quando encerrou meu estágio de 2 anos, foi quando eu formei. Eles me profissionalizaram, eles efetivaram a minha vaga, fiquei com eles, fiquei aqui durante um tempão, então para mim foi bem tranquilo. Já entrei no mercado de trabalho na área da educação física infantil. Atendia personal outro, mas para mim o meu maior tempo que eu passava da minha semana era trabalhando com crianças. Ai, que legal. E é legal isso, né? Porque assim, quando você sai para o mercado de trabalho, também tem muito disso. Você achar que vai trabalhar só com isso, e aí as oportunidades vão aparecendo, e se você está preparado, você encara, né? Assim? Sim, com certeza. Muito legal. Mas assim, e se vocês pudessem voltar ao tempo, em algum momento na graduação, vocês fariam alguma coisa diferente? Olha, o que eu faria diferente, que eu fiz diferente só no final, que foi meu marido que me falou, olha, é mudar com quem que eu sento. Eu estava sentando com pessoas que não queriam as mesmas coisas que eu. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Pode, sim. O esposo dela também é professor de educação física e formado aqui na UCDB. Sim, também formado na CDB. O último ano de faculdade nós estudamos juntos na mesma sala. Foi bem desafiador. Pensa que tenso. Ele falou assim, olha, a partir de hoje nós vamos mudar de lugar. Porque essas pessoas que você senta hoje não querem a mesma coisa que você. E nós sabemos para onde queremos ir. Então, o que eu faria diferente é sentar logo no início com quem realmente queria aquilo. Que eu entrei para fazer acontecer. Eu não entrei para, vamos ver se vai dar certo. Muitas pessoas entram numa faculdade, vamos ver se vai dar certo. Mas eu sabia que eu queria desde os 7 anos, então eu não podia ver se vai dar certo. Eu quero a universidade, o CDB, eu quero educação física, eu quero ser aquilo, o melhor que eu posso ser neste momento. E é único. É único, já passaram-se 10 anos. A gente vai lembrando das coisas, né? Mas é a oportunidade única, fazer acontecer naquele momento. Então, o que eu faria diferente é as amizades, né? Mudar as amizades para caminhar junto. Porque no meio do caminho eu queria... Foi me desviando, querendo ou não, porque... Influencia, né? Influencia muito. Influencia. Até que eu falei, não, volta. Por que eu tô aqui? Por que escolhi o CDB? Porque escolhi a educação física. Então, eu quero sair daqui o melhor profissional. Eu quero absorver o que eu puder daqui. Então, se o professor está me incentivando a caminhar mais fundo, a ir mais longe, eu vou aproveitar. E você, Rafa? Não, eu entrei para ver se ia dar certo. Que bom que deu certo. Fiquei muito feliz. Adorei. Me desenvolveu, assim, muito, muito. Mas o que eu falo que eu mudaria se eu voltasse, eu queria me permitir a ter mais oportunidade de estágios, participar mesmo de estágios. Tem estágios que vamos dizer que eu tive um preconceito sobre ele, de como seria, e eu acabei optando por uma coisa que seria mais tranquila para mim, sendo que naquela época, quando a gente é acadêmico, a gente tem muito tempo. E maturidade também, né? Isso. E assim, a gente tem muito tempo sobrando, e esse tempo, quando a gente vai, depois de formado, ele fica cada vez mais curto. E aquela época, quando eu tinha muito tempo e tinha oportunidade de vivenciar estágios, tanto com idosos, com pessoas com deficiência, eu queria ter feito esses estágios
de uma forma que ainda era gratuito, né? Hoje, se a gente for fazer algum curso por fora, é muito caro, né? Para ter. E se eu voltasse um tempo, eu me permitiria fazer quase todos os estágios que foi proposto aqui, porque tem muita oportunidade, né? Isso, a gente tem muitas coisas acaba acontecendo isso. Sim. Lá no final, fala, devia ter aproveitado mais. Exatamente, porque hoje a gente vai correndo atrás por fora, e os cursos, assim, tem bastante muito bons, mas vão ver muito salgado, né? E acho que foi isso que mudaria. Eu vivenciaria todo o estágio que eu pudesse vivenciar na faculdade. Que legal. E agora vamos trazer sempre uma atuação atual de vocês hoje. Hoje, né? O que vocês, assim, trabalham com o quê? Agora é aquele momento que vocês, assim, vão falar do que vocês atualmente estão, porque a gente já fez todo um resgate, né, da trajetória de vocês e hoje. Como que é a atuação no dia a dia de vocês hoje? Hoje eu sou especialista na área do pós-parto. Me especializei nessa área por ser mãe de 4 filhos e, no segundo filho, descobri que a barriga da mulher não volta com exercícios Como assim, Roberta? Não volta, gente. Pode fazer abdominal, corrida, burpee. O abdominal é o músculo que precisa ser fechado, o reto abdominal, né? E todo o core é a funcionalidade do corpo, né? Exato. E eu me especializei nessa área porque eu tive diástase. Eu olhei para minha barriga e eu falava, o que está acontecendo? Eu aprendi na faculdade que faz esse exercício e dá certo. Todo mundo recupera, mas eu não recuperava. Foi aí que eu fui atrás, o que está acontecendo? Descobri que a diástase é a principal causa da mulher, do corpo da mulher não voltar pós-parto. E não é só barriga, tá? São 28 sintomas que a diástase causa no corpo da mulher. Hoje eu tenho um protocolo de diástase para mulheres que não podem treinar na academia. Eu tenho um protocolo de treino em casa. Olha que legal. E está na plataforma, né? Então, em qualquer lugar do mundo, ela pode adquirir, se tornar minha aluna, né? É o que esse boom da internet me ajudou a alcançar o maior número de mulheres. Com resultados reais, né, Roberta? Com resultados reais. Então, é possível, sim, treinar em casa, cuidar do seu filho e não se abandonar, não se esquecer. Eu sou especialista nessa área porque eu sei que é uma área que dói, de dor na mulher. Muitas mulheres acreditam que o corpo pós-gestação não volta mais e se contentam com isso. Ou seja, você trabalha com o físico e o emocional. Emocional, 100%. A autoestima da mulher. A autoestima da mulher é necessário ela se olhar no espelho e se amar. Não importa se o marido dela ou o amigo, nossa, você tá linda, mas se ela não se amar, olhar pro espelho e falar, eu gosto do que tô vendo, não adianta. Não adianta. Então, eu trabalho, sim, com a autoestima da mulher. Eu trabalho com o corpo da mulher, com a saúde da mulher. Porque eu não trabalho só o abdômen. Exato. Eu trabalho a postura dela, o assoalho pélvico. Que muitas mulheres hoje estão na academia. Não sei se já relataram para você. Elas ficam fortes na perna, mas tem escape de xixi. Pois é. Durante o treinamento. Então, eu trato totalmente o corpo da mulher. Eu trago elas até mim fazendo chamadas para a barriga. Mas eu trato os 28 sintomas que a diástase causa no corpo da mulher. Me especializei nessa área, atendo tanto personal. Eu abri um estúdio na frente de casa. Então, eu tô com meus filhos, atendo personal e também atendo online. Muito bom. E você, Rafa? Eu sou gestor de uma rede de academias, eu sou personal trainer e também ministro aulas coletivas, né? Assim como a Roberts falou aí. Que top, Roberts, parabéns, cara. Que orgulho, que legal. Eu também cuido de pessoas, a nossa profissão, nossa missão é cuidar de pessoas. Hoje, sou especialista também em emagrecimento, eu ajudo muitas pessoas a alcançarem seus objetivos, tanto fisicamente, esteticamente, o que elas precisarem, lesões. A gente cuida também na parte lá que tem o espaço para fazer as aulas coletivas, a pessoa que não gosta de fazer nenhuma atividade física, através do movimento com músicas, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais extrovertida, a gente consegue trazer e fazer essa pessoa movimentar, essa pessoa gastar caloria, que o movimento é importante para as pessoas, né? E eu também cuido de 23 filhos, tá? Ai, são 23 funcionários lá, que eu sou responsável por toda a gestão de uma academia. Graças a esse emprego que eu tenho, eu sei o que precisa para abrir um espaço, quantas coisas precisam, aonde começa o atendimento, como que o aluno é recebido, que o processo de venda, desde quando ele entra na academia, a academia está limpa. Então, todos esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença para uma pessoa ser bem recebida. Estou à frente, sei como que está o mercado fitness hoje, então essa parte mais burocrática, essa parte mais incisiva de executivo da parte do fitness, eu fico
Então é meu carro-chefe hoje, né? O que eu mais tomo a maior parte do meu dia fazendo isso. Que legal. E vamos falar a verdade, gestão faz toda a diferença, né? Porque a academia pode ser top, maravilhoso, mas e lá dentro, como que é, né? Então, isso mesmo. Mas e aí, deixa eu propor um desafio para vocês dois. Vocês topariam trocar? Opa! Bora. Já se viu o Rafael trabalhando com um público tão específico? Olha, é aquilo. Para mim, sim, não é o fato do que fazer, mas é o fato da missão de se ajudar uma galera. Eu acho que isso é nobre da nossa profissão, da nossa parte, de você ajudar uma pessoa, de ela alcançar um resultado. Eu acho que é gratificante para o aluno. Claro que a gente precisa de dinheiro para viver. Isso. Mas a sensação de missão cumprida, do aluno me reconhecer, falar, pô, pro seu trabalho você é ótima profissional, obrigado por ter me ajudado, é um negócio que fica marcado pra gente, acho que é o nosso pagamento espiritual, eu creio. Sim. Então sim, trocaria, com certeza. Sim, com E para certeza. você, Roberta? Com Tenso? certeza, não. Trabalhar com gestão de academias é o diferencial, porque a pessoa pode até se inscrever, mas ela vai ficar. Permanecer Ela vai outro. permanecer. Eu meu marido também trabalha nas academias e tem muito aluno que saiu por falta de organização da academia, da estrutura, né? Exato. Tem nome, mas a estrutura lá dentro, o profissional não é bem atendido, ou o clima mesmo do ambiente é sujo, mal cheiroso, e isso faz totalmente a E as diferença. relações também, né? Relações a forma, né? É o mais forma. importante, Exato. prof, é de você trazer a equipe para perto de você, de você agir como um time para uma missão só, sabe? É uma coisa que eu aprendi assim, que você só vai aprender na prática. Existe bastante teoria sobre gestão empresarial, inteligência corporativa, mas o que você vai aprender é criar laços com a sua equipe, trazer eles próximos de você ali na trincheira que eu falo, né? Então ali eu cuido muito bem da minha equipe, assim como todo mundo é muito parceiro e a engrenagem roda bem, né? Acaba que eles trabalham no ambiente que eles gostam e acaba que resulta no atendimento bacana pro pessoal. Exato, muito bem. E agora vamos para aquele momento que vale ouro, né? Que conselho vocês dariam para os acadêmicos que hoje estão cursando aqui o curso de Educação Física da UCDB? Que conselho Nossa, vocês meu dariam? conselho é leva a sério. Leve a sério. Fala não, de eu ia novo, falar a fala mesma de coisa. Não leve novo. na brincadeira. Não leve na brincadeira, porque a educação física já é vista como vamos lá, é só Rola a correr. bola, né? É só correr, é só pular, muito fácil. Fazer educação física todo mundo faz. Não é assim. Se você realmente quer fazer diferencial na sua profissão, se você tem, né, esse objetivo de fazer o diferencial na sua profissão ao sair daqui, leve a sério. Porque os professores daqui são sérios, as matérias são maravilhosas. Temos oportunidade de atender muito o público diversas áreas, então aproveite todas as oportunidades. Muito bem. Faço das palavras da Roberts a minha, porque eu sei que o pessoal acaba de ser no ensino médio, tem toda aquela euforia de estar na faculdade, de ver um ambiente mais descontraído, um ambiente mais autônomo, onde você tem mais autonomia, você pode entrar e sair da sala a hora que você quiser, se quiser cabular a aula. Eu sei que tem isso, mas assim, a dica que eu dou, principalmente para educação física, que é uma área que está muito carente de seriedade, porque é uma área que tem muito reprodução de informação. Então, qualquer informação defasada que solta na internet, o personal vai lá e reproduz. Eu trabalho diariamente e próximo de vários personagens, vários professores formados que realmente não têm uma base teórica. Lembrando, prof, eu não gosto de falar trabalho de ninguém, mas eu falo que a nossa área precisa de um pouco mais de capacitação, mais de seriedade. Eu falo que é nessa hora do acadêmico, da parte universitária, que é ali que começa de você trabalhar com mais seriedade, ter um embasamento teórico, saber o que está fazendo, porque você vai lidar com pessoas que vão precisar de você, sabe? Não deixar para pensar nisso lá no final, né? Exatamente, porque é o nome. As pessoas vêm, você vai e faz o seu nome, né? E essa área que a gente tá é muito fácil se queimar, bem fácil. Então, eu falo que a minha dica que eu dou é leva a sério, muito sério, e se aperfeiçoa no que você for fazer. Bota a alma no que você vai fazer, que vai dar certo. Muito bem. E assim, e um erro que você falaria assim, não cometam isso durante a graduação? Não precisa ser um erro que vocês cometeram, né? Pode ser assim, de repente, um erro que vocês conhecem, né? Tipo, não façam isso durante a graduação. Não mata a aula da Claudinha. Não só a minha, como de nenhum professor. Igual eu falei, você tem que saber, para absorver, você tem que prestar atenção. Então, por exemplo, eu falaria, não sente no fundão, porque o fundão todo mundo já sabe como que é. Senta na frente, anota o que for, baixa a cabeça, não gostou da matéria, se esforce.
né? Não é porque você não gostou de primeira que não vai ser igual. Você pode até mudar de carreira só daquela aula. Então, leve a sério. Né? O que faria diferente é isso. O que vai mudar de acadêmico para profissional é essa diferença. Você levar a sério. Não, era do fundão, hein? Você sabe, galera do fundão. Tô aqui tentando lembrar aqui. onde que o Rafael sentava. O Roberto, eu sei que sentou lá na frente. Mas era porque eu era mais tímido, né? Mas eu era de boa. Assim, o que eu falo realmente, o erro, o maior erro de todos do acadêmico é ele sair da universidade do jeito que ele entrou, sem ter absorvido, sem ter se aperfeiçoado em nada, sem não ter abrilhantado em nada. Eu acho que tem uma parte do curso que vai virar chave em todos. Isso daí é muito real, onde você vai ver que se tá fazendo sentido você estar ali. Né? E é uma área que o pessoal vai perceber se você não botar alma no que você está fazendo, se não tem paixão. O aluno percebe e talvez seja a hora de repensar. Então, veja bem onde você quer, tem muita área, tem muito leque. Com certeza alguma área da educação física vai abrilhantar e o maior erro é você estar num lugar ou estar numa área que você não gosta do que está fazendo. E assim, dentro da profissão, o que mais assim você se sente realizado? Dentro da profissão, que você poderia dizer? Gente, eu sou totalmente realizada. Mas tem coisas ainda que você almeja? Com certeza, com certeza. Eu quero... Ano passado eu dei várias palestras sobre esse assunto que ainda é novo no Brasil. Eu decidi, né, que eu vou alcançar o maior número de mulheres a não terem seus corpos prejudicados pela diástase. Eu sou especialista nessa área e quero alcançar mais pessoas. Eu tenho certeza, quando eu falei para minha mãe que ia participar aqui, ela falou, filha, você vai alcançar mais pessoas que nunca te viram, né, vão pesquisar. Eu tenho certeza que alguém que vai sair desse podcast vai perguntar o que é diástase? Será que eu tenho diástase? E vai atrás dessa E vamos informação. deixar os arrobas de vocês aqui embaixo, o pessoal acompanhar, começar a seguir eles. Obrigada. Eu priorizo a família. Eu tenho 4 filhos pequenos. A minha mais velha tem 9 anos e minha mais nova tem 3. Então, eu sou realizada em poder exercer a profissão, não abandonar a profissão e também não abandonar a família. Então, eu consegui conciliar essa paixão que eu tenho pela profissão, pelo que eu faço. E também ajudar mulheres a também alcançar isso, né? Elas veem na prática. Eu não sou só aquela profissional que faça isso, faça aquilo. Não, eu vivo isso. Eu acordo mais cedo. Mas meu filho acorda... Gente, filho não é problema para você treinar. Eu treino com eles. E o que me irradia mais é que a gente pode levar isso para a próxima geração. A mãe que treina em casa vai estar ensinando para o seu filho o cuidado com a saúde é importante. E eles treinam junto comigo. Então, filho não é só um olhar estético, né? Não é só um olhar estético. Vai levar para a vida toda. Eu tenho certeza que o exercício físico, se você fizer e ser o exemplo da sua família, você vai levar para a próxima geração esse cuidado com a saúde. Sou realizada nisso. Ai, que bom. E você, Rafa? Se os alunos eles já te veem como espelho, imagina os filhos, né? Sim. Super concordo com isso. Sobre o que eu me sinto realizado na minha profissão, no final de cada aula que eu dou, porque igual a Robert falou, eu também acordo e vivo isso todos os dias. Eu treino junto com alunos, você fez a minha aula, você viu como é. E realmente não é fácil, é difícil a aula, né? É difícil você movimentar o corpo, você acordar e... Pra mim hoje chegar, por exemplo, às 7 da manhã e ter uma turma cheia de alunos empolgados para fazer aula ali por conta de você e depois eles ainda te elogiam, falam obrigado, me ajudou nisso, me ajudou naquilo, para mim isso é a maior realização que tem, né? Às vezes você tá cansado, não é todo dia que você acorda, o professor acorda e chega lá animado, não, tem dia que tá mais difícil, mas ele vê a turma e realmente se o professor ama isso, o profissional ama isso, o reconhecimento dele é quase instantâneo quando o aluno vem e elogia ou dá um relato que você ajudou ele de qualquer forma, fisicamente, né? Então, eu sou muito realizado no que eu faço, nessa parte, assim, eu sou muito realizado na parte da gestão. Você tem aquele momento de realização quando a sua operação está tudo certo, a sua equipe está engajada, está todo mundo alinhado, a operação está rodando sem muito esforço, né? Eles já estão capacitados, você capacitar pessoas... na gestão, tá? Na gestão a minha função é abrilhantar as pessoas. Talvez chegue uma pessoa que tem um super potencial. Não é só você se destacar, né? Não. Na verdade, é menos você e você mais destaca mais o outro. Que legal. Né? E assim, você vê alguém que tem uma capacidade, um potencial enorme, e aí cabe na mão do gestor ter essa responsabilidade, se ele abrilhanta mais ainda ou se ele não faz, né? Então, a minha realização é essa. No personal, é resultado na prática, que eu tenho vários alunos aí que
estão comigo até hoje, que foi mudanças incríveis, mudanças que viraram outras pessoas realmente. Exato, que legal. E assim, eu vou falar também, fazer só um ganchinho aqui. Eu tive a oportunidade, né? Vocês foram meus alunos e eu fui aluna de vocês por um dia. Eu gostei desse quadro aí. Foi bem legal, gostei. Gente, eles quase me mataram, tá? Só pra constar. Brincadeira. Eu tive essa experiência de vivenciar, né? São práticas distintas, mas assim, que orgulho de vocês, gente. Parabéns pelos excelentes profissionais que vocês são. E assim, pra gente poder encaminhar pro final, tá? De coração, né? O que vocês diriam, assim? O que significa vocês serem egressos do curso de Educação Física aqui da UCDB? Nossa, pra mim... Fala, Roberts. Cuidado. Foi a minha base. A base do que eu tenho hoje de científica, técnica e como profissional, assim, humana, né? Ter um olhar humano para a pessoa, foi a base de tudo, foi aqui, na UCDB. Que legal. E para você, Rafa, Pra mim, coração? De coração, sou grato demais a essa instituição, tanto na parte religiosa quanto na parte prática, na parte teórica, de oportunidades. Hoje, se eu faço o que eu faço, é por conta da UCDB. Dessa instituição onde eu estudei, fiz parte, me aprimorou de todas as formas, me desafiou de muitas formas, né? Então, eu devo muita parte profissional à instituição de verdade. Não é merchan, viu? Isso é de verdade mesmo. Sou muito grato às oportunidades que tem nesse lugar. E a você, prof, você foi minha madrinha. Imagina, não, que isso. Aqui é um coletivo de profissionais que tem realmente esse olhar pensado em vocês, né? Os meus colegas, porque eu também sou egressa aqui do curso, então eu falo que os nossos professores da casa são incríveis. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Foi incrível ouvir a trajetória de vocês, né? A gente tem aquela lembrança de vocês lá tímidos, quietinhos. E hoje eu acompanho vocês nas redes sociais, principalmente. Então, assim, foi muito gratificante ouvi-los, né? E significativo até mesmo para os nossos acadêmicos que estão ouvindo, né? Então, muito obrigado por vocês compartilharem e para a gente perceber o quanto realmente a formação ela se transforma em prática, em impacto em vidas reais, né? Então, muito obrigado mesmo por vocês aceitarem esse desafio. Eu que agradeço. Muito obrigada, sou muito feliz. Somos muito gratos. E você que está nos ouvindo, esse foi o primeiro episódio da série com nossos egressos. Não perca, tem muita história incrível, inspiradora, que vai passar aqui para compartilhar com vocês. Então, não perca próximos episódios do nosso podcast Papo em Movimento. Até o próximo!